Agora sim, Rames Rodrigues oficialmente inscrito e já pode jogar pelo São Paulo. Vamos falar aí sobre isso. Tem informação aí também sobre a situação do André Silva, que está próximo de ser o novo reforço do São Paulo. Muita informação de mercado da bola. Vamos falar muito sobre o jogo aí de amanhã, meu querido. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Você que está chegando no canal, caso não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho e deixa seu like, que é muito importante e não custa nada. Belezinha, rapaziada? Então vamos aí para as notícias do São Paulo. O negócio é o seguinte: amanhã tem tricolor em campo, tá? Lá em Brasília, e é já sobre isso que vamos comentar aí com vocês, tá? São Paulo contará com os retornos de Arboleda e Diego Costa ao time titular na noite de quarta-feira às 9h35 em Brasília contra a Inter de Limeira em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão. A dupla que cumpriu suspensão contra o Guarani vai ficar à disposição de Thiago Carpini. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda durante a manhã para o primeiro dos 2 treinos de preparação. A delegação viaja para a capital federal nesta terça-feira, no fim do dia. Tá, rapaziada? A tendência é que em Brasília, que o Lucas e o Wellington Rato, que entraram na segunda etapa do jogo contra o Bugre, voltem a ser titular, tá? O Globoesporte.com traz então uma provável escalação do São Paulo aqui, tá? Segundo o GE, a provável São Paulo é Rafael no gol, Igor Vinícius na direita, Arboleda e Diego Costa voltando aí ao time do São Paulo e o Wellington ali fechando o sistema defensivo. Alisson e Paulo Maia como volantes, Lucas, Luciano ou Michel Araújo, Wellington Rato e Caleri. Esse é o provável São Paulo segundo o Globoesporte.com, tá? Lembrando que hoje, terça-feira, tem mais um treino aí pela manhã, tá? Treino de manhã. E hoje ainda, tá? No final do dia, o São Paulo viaja para Brasília, tá? Então hoje tem treino e depois tem viagem para Brasília, para o DF, tá? Para a capital, onde o São Paulo enfrenta a Inter de Limeira amanhã, né, rapaziada? Enfim, vamos ver qual time que ele vai colocar em campo aí. Tem aquela preocupação que a gente comentou com vocês sobre os pendurados, porque o jogo seguinte, depois da Inter de Limeira, é o Palmeiras. E tem aquela questão dos pendurados aí, tá? Caleri, pendurado, Pablo Maia, pendurado, e o Wellington, que são os 3 titulares, além do Galo, porque o Galo é banco, né? Mas do time titular todo aí, tem 3 pendurados. Você vai perder um Caleri da vida pro jogo contra o Palmeiras, ainda mais, seja lá qual for, sabendo a importância do jogo, né? Já vai ser um jogo importante de qualquer jeito, porque é um clássico, evidentemente. Mas o São Paulo não vence a Inter de Limeira, irmão, aí vira um jogo, cara, assim, desespero total, tá? Então, torcer para que ninguém tenha aí nenhum tipo de problema em relação a cartão para não desfalcar o São Paulo contra o Palmeiras, tá, rapaziada? Enfim, deixa aí embaixo se você gostou desse provável São Paulo aí para amanhã. Carpini chega a 10 jogos pelo São Paulo com aproveitamento mediano e ainda não conseguiu repetir escalação. Com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, Carpini acumula um mediano aproveitamento de 53,3 neste ainda pequeno período de trabalho, tá, rapaziada? De lá pra cá, são 43 dias de Carpini trabalhando no São Paulo, quase um mês e meio, e contando sempre com os habituais problemas de lesão no São Paulo, o que atrapalha na repetição das escalações, tá? 53,3 o aproveitamento aí do Carpini no São Paulo, agora que ele completou esses 10 jogos aí pelo São Paulo. Evidentemente que é só o início de trabalho, mas tá aquém aí, principalmente essa sequência péssima que vem o São Paulo aí, péssima em todos os aspectos, né? Jogando mal, aí não ganha, tá? A gente vê muita dificuldade aí do São Paulo, então é preocupante aí essa situação, tá, rapaziada? Enfim, vamos avançando agora. Vamos comentar agora sobre o Rodrigo Nestor, rapaziada. Olha só, a informação do Globoesporte.com. Rodrigo Nestor vai iniciar nova fase de recuperação no São Paulo nesta semana. Rodrigo Nestor, que foi inscrito no Campeonato Paulista pelo São Paulo na semana passada, tem dado passos importantes para retornar aos gramados ainda no estadual. Nessa semana, ele vai iniciar uma nova fase na recuperação da cirurgia no joelho esquerdo.
A ideia da comissão técnica é de que Nestor deu o primeiro passo no processo de transição para as atividades com o restante dos companheiros. Atualmente, o meio-campista está no trabalho de fisioterapia, dividido entre período no campo e na academia na Barra Funda. Em vídeo divulgado pelo São Paulo Play nessa semana, ele aparece em campo realizando trabalhos com bola, junto do fisioterapeuta Carlos Alberto. As atividades contavam com finalizações para o gol com a perna esquerda, a mesma que passou por intervenção cirúrgica. Como tem mostrado boa evolução na recuperação, Nestor foi inscrito pelo São Paulo no Paulistão. O mata-mata da competição começa apenas no meio de março. O meio-campista tem chance de entrar em campo na competição se o São Paulo avançar para a próxima fase, tá? Então, o Rodrigo Nestor aí dando passos importantes, tá? Para daqui a pouco tá de volta aí. Ele que foi inscrito na semana passada, né, cara? No último dia que teve aí, que foi na sexta-feira, o último dia para inscrição no Campeonato Paulista, tinha aquelas duas vagas, todo mundo foi na expectativa se o Ramos ia ser inscrito aí ou não. Acabou que não foi, né? Porque ele estava naquela questão aí de rescisão. Acabou que o Nestor, mesmo machucado, foi inscrito junto com o Iba, tá? São Paulo tem expectativa de que ainda nesse Paulistão o Rodrigo Nestor se recupere e fique à disposição, tá? Enfim, é uma cirurgia, tá? Você pode estar postando vídeo dele aí já treinando com bola, né, cara? Teve um vídeo que o Paulo postou dele que ele tava jogando bola lá com o Lucas, né? Os dois brincando lá, brincando entre aspas, né? Os dois estavam ali trabalhando já com bola. O Lucas já voltou, mas o Nestor ainda não, tá? Mas cada vez tá aí nosso querido Rodrigo Nestor avançando na sua recuperação, né, cara? Complicado essas lesões assim, cara. O cara tem que fazer cirurgia, né, cara? Muito complicado aí essa situação, mas aos poucos ele vai evoluindo e logo logo vai estar de volta aí, certo, rapaziada? Enfim, vamos avançando agora. Vamos comentar aqui sobre uma declaração, tá, de um ex-jogador do São Paulo em relação ao Rames Rodrigues. Olha só, ex-zagueiro campeão brasileiro pelo São Paulo não acredita em sucesso de Rames Rodrigues. Olha só, rapaziada, o Rodrigo, tá, ex-zagueiro do São Paulo, né, cara, foi campeão aí no São Paulo, zagueiro importante, né, aí no São Paulo. O zagueiro Rodrigo aí jogou no Vasco, todo mundo conhece ele aí. Ele participou do programa da Gazeta, tá, o Mesa Redonda aí, e ele falou sobre a situação do Rames Rodrigues, né, que foi inscrito aí e vai estar disponível agora. Ele falou o seguinte, abre aspas, pra mim foi jogada de dinheiro, quem vai perder mais é quem não vai. O treinador chega na entrevista e fala, ele não consegue ficar 100% fisicamente, porque tem uma deficiência na musculatura. Ele vai e se machuca, então não acho que seja um bom retorno. Pode ser um reforço para uma posição que o São Paulo não tem a reposição? Pode, mas ele não consegue jogar 90 minutos, fecha aspas aí, para o ex-zagueiro Rodrigo aí, né, cara, campeão brasileiro pelo São Paulo, né, cara, dizendo que não acredita aí nessa volta do Rames Rodrigues, né, falando que a questão aí é de dinheiro, né, e tudo mais aí, que ele não consegue ficar 100% fisicamente e tudo mais, né, foi aí o que falou o Rodrigo. Essa questão da parte física, né, cara, do Rames Rodrigues, ela é complexa, porque, como todo mundo sabe, né, ele estava nesse controle de carga infinito desde o início do ano. Porém, quando saiu a notícia de rescisão de contrato, vocês lembram, né, quando ele pediu aí a rescisão, que ele queria ir embora do São Paulo, que ele queria rescindir o contrato, o Globoesporte.com fez uma matéria, tá, aí falando sobre a rescisão, e colocou, né, tem um trecho na matéria do GE que coloca lá, segundo o staff, né, cara, as pessoas que acompanham aí, que estão, né, que trabalham com o Rames Rodrigues, eles alegam que o Rames não tem nenhum tipo de problema físico, tá, problema físico zero, tá, que ele sempre esteve 100% fisicamente aí, pelo menos nessa temporada de 2024, e quando iniciou a temporada ele estava nessa questão de controle de carga, eles alegavam que ele não estava 100%, né, e nessa matéria do GE falava que ele estava normal, tá, que não tinha nenhum tipo de problema. Aí, realmente, cara, parte física é uma questão que sempre foi uma questão na carreira inteira do Rames Rodrigues aí. Ele conseguiu ter bons momentos na carreira dele inteira, tá? Em todos os times, tá? Em todos os times que ele passou, ele teve um bom momento, mas ele não conseguiu ser constante, ser regular, justamente por causa de problemas físicos. Aí, enfim, aquele negócio, né, rapaz? A gente comentou com vocês, né? O André Plihal, o André Hernan trouxe informações de que ele vem treinando super bem, tipo, que o cara tá com fome, que ele quer jogar, que não sei o que. Agora é torcer para que a parte física não atrapalhe ele, né? Para os caras querer, tiver com fome
e a parte física não atrapalhar, não tiver lesões recorrentes, tem tudo para dar certo aí no São Paulo, tá? E o Rames Rodrigues foi inscrito aí, como a gente já esperava, ontem ainda, né? O próprio São Paulo soltou o anúncio aí. São Paulo inscreveu o Rames Rodrigues no Campeonato Paulista. Conforme o regulamento, o meio-campista colombiano ficou com a vaga de Luiz Gustavo, cujo prazo de recuperação da lesão no tendão, né, aí da perna direita, será superior ao período da disputa da competição. É aquele negócio, né, rapaziada? Só você pode aí escrever um jogador, mas tem que trocar um jogador por outro. Esse é o regulamento. Mas não é só trocar um por outro. Tem que mostrar aí um laudo, né, de que o jogador não vai voltar mais durante o Paulistão, né? E infelizmente é o que aconteceu aí com o Luiz Gustavo, com essa lesão que ele teve aí no tendão da perna direita. Ele vai ficar aí de mais de um mês fora, tá? Um mês e meio aí, 2 meses talvez, e ele não volta para esse Paulistão. O Paulo mostrou a lesão, né, cara? Tudinho bonitinho, ó. Ele não tem condição de voltar nesse Paulistão. Se você mostrar o laudo, provar tudinho lá para a federação, você pode trocar um jogador aí por outro. E foi o que acabou acontecendo aí. Bom, é uma notícia boa e uma ruim ao mesmo tempo. A ruim porque a gente perde o Luiz Gustavo, que é um jogador importante, começou bem. E por outro lado a gente tem a volta do Rames. E agora a gente já pode poder ver aí o Rames Rodrigues de volta com a camisa do São Paulo, tá? Lembrando que, tá, ele já tá disponível pro jogo de amanhã, tá? Aí vai do Carpini, se ele vai começar como titular, se ele vai entrar no segundo tempo. Mas disponível, tá? Já tá regularizado, já pode jogar aí. Viajar ele vai amanhã, né, pra Brasília, aí pro jogo contra a Inter de Limeira. Vamos ver, né, se o Carpini vai começar com ele aí como titular ou se ele vai ficar aí no banco de reserva, certo, rapaziada? Enfim, vamos avançando agora e vamos comentar com vocês sobre a questão aí do André Silva, tá? Como todo mundo sabe, São Paulo aí tá perto de acertar a contratação do André Silva, tá? Mas tem algumas questões ainda, ó. O desejo de André Silva em defender o São Paulo e jogar a Copa Libertadores o aproxima o jogador do clube. Mas a diretoria do São Paulo ainda não dá o negócio como certo, tá, rapaziada? Informação aí do Globoesporte.com. O principal obstáculo nesse momento é a negociação com o Vitória de Guimarães, o clube português onde o atacante marcou 13 gols em 28 partidas neste ano. Isso aqui é importante, ó. Segundo a imprensa local, o Vitória de Guimarães espera receber cerca de 3 milhões e meio de euros, que se você for converter aí, dá quase 19 milhões de reais pela venda do jogador. Esse é o mesmo valor que o clube receberia do Hellas Verona, da Itália, numa negociação recente que quase foi fechada, tá, rapaziada? Então, informações que vêm lá de Portugal, tá, da empresa de Portugal, o Vitória de Guimarães quer receber esse valor aí pelo André Silva, 3 milhões e meio de euros aí, tá? O negócio tá perto, né? Como informou aí o André Hernan, trouxe a informação, o negócio tá perto aí já, mas falta o acerto financeiro aí com o time do Vitória de Guimarães, tá? Ele já informou pro staff, pra diretoria do Vasco, que a preferência dele é o São Paulo. O Vasco deu um recuado, mas tá de olho aí, porque é aquele negócio. Enquanto não tiver, né, a caneta já caneta no papel, a gente não pode cravar, tá? A gente viu muito bem a situação do Caio Paulista aí, como todo São Paulino já sabe, né? Pô, se quer ficar, que não sei o que, tava confirmado, São Paulo comprou o cara, acabou que não assinou o contrato, teve reviravolta, acabou indo lá pro Palmeiras. O negócio deve acontecer aí realmente como é esperado, justamente pelo fato dele querer jogar no São Paulo. É aquele negócio, rapaziada. Independente de proposta, de tudo, que é muito importante, evidentemente, mas o jogador, ele joga onde ele quer, tá? Ele joga onde ele quiser, não tem esse negócio, tá? O cara joga onde ele quiser. É igual a questão do Caio Paulista. Ele foi pro Palmeiras porque ele quis jogar no Palmeiras. Se o cara quiser jogar no São Paulo, ele tava no São Paulo, né? E a vontade do jogador aí sempre prevalece no final, tá? Ainda falando sobre o André Silva, rapaziada, olha só. O Fernando Campos aí, tá, fez um post no Twitter, tá? Aqui que tem a ver com o André Silva, olha só. Brasileiros com mais gols na atual temporada europeia, tá? A gente tem aí o Igor Thiago, que joga no Bruges, tá? Que ele fez 26 gols. O Evanilson do Porto, que fez 20 gols. O João Pedro no Brighton da Inglaterra fez 19 gols. O Matheus Saldanha aí, que ele joga na Rússia, tá? No Partizan da Rússia, ele fez 16 gols. O Rodrigo no Real Madrid fez 13 gols. E o André Silva, tá? Fez 13 gols aí no Vitória de Guimarães, tá? Então o André Silva tá entre
entre os jogadores brasileiros que mais fizeram gols aí na temporada europeia. A temporada dele no time do Vitória de Guimarães é excelente, tá, cara? Acho que é o melhor momento da carreira dele. Aí eu confesso pra vocês que eu fiquei até surpreso se o São Paulo conseguiu avançar aí com o jogador, justamente porque ele tá numa fase muito boa, né, cara? Tá no futebol europeu, ele quase foi jogar no Hellas Verona aí da Itália, tá? Parecia ser um negócio bem difícil, mas tá caminhando aí, né? Ele deve ser realmente jogador do São Paulo, tá? A gente comentou aqui com vocês a semana passada sobre a questão da carreira dele, né, cara? Ele quer vir pro São Paulo também para poder jogar a Libertadores, ele que não jogou profissionalmente em nenhum time no Brasil, tá? Olha só, ele começou, rapaziada, no Clube Atlético Diadema, tá? Que ele começou aí no Clube Atlético Diadema, aí depois ele foi pro Rio Ave, aí de Portugal, se não me engano ele jogou na base do Rio Ave de Portugal, aí jogou no Arouca, aí jogou na base do Shakhtar Donetsk, tá? E foi depois aí para o Vitória de Guimarães, tá? São os clubes que ele jogou aí, hoje ele vive o melhor momento na carreira dele e tá prestes a voltar aí para o Brasil para jogar profissionalmente, só que agora aí com a camisa do São Paulo, tá? Enfim, vamos aguardar aí que a gente, nas próximas horas aí, nos próximos dias a gente deve ter um desfecho final, tá? Mas de qualquer forma o jogo tá bem próximo aí de ser o novo reforço do tricolor paulista, belezinha, rapaziada? Bom, vamos avançando agora e continuando falando sobre mercado da bola, agora sobre o lateral esquerdo Marlon do Cruzeiro, tá? O tempo que trouxe essa informação, ó. As negociações entre Cruzeiro e Marlon para uma renovação de contrato esfriaram. Pessoas ligadas ao staff do lateral esquerdo confirmaram que houve conversas iniciais para extensão do vínculo, mas não avançou. O Marlon tem contrato com a Raposa até o fim de 2024 e pode deixar o clube sem custos. Caso as partes não cheguem a um acordo, já que o atleta ficará livre para assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de julho, tá? Que tal? Recentemente, o jogador foi procurado por São Paulo, Bahia e Internacional, tá? Então, o contrato dele tá chegando já aí ao final com o time do Cruzeiro. A partir do mês de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time aí que o Marlon quiser, tá? E recentemente, o São Paulo, o Inter e o Bahia foram atrás aí do Marlon, né, para tentar aí a contratação do jogador. São Paulo é um dos interessados que está de olho ali, já chegou até a conversar aí com o Cruzeiro, mas evidentemente o Cruzeiro não quis vender, não quer vender para ninguém, porque é um dos melhores jogadores do Cruzeiro, um dos principais laterais esquerda aí do Brasil, é o Marlon. Teve uma temporada excelente no ano passado aí pelo Cruzeiro, apesar que o Cruzeiro não fez uma boa temporada, ele individualmente fez uma excelente temporada aí e está muito valorizado no mercado. E evidentemente que esse deve ser um dos fatores aí, né, que está dificultando a renovação do Cruzeiro com o jogador, né? E seria uma excelente contratação aí. Tem algumas situações. Primeiro, ele é um excelente jogador, tá? Eu achei alguns jogos dele no ano passado, é um ótimo, tá? Ele é ótimo lateral esquerdo aí, mas tem algumas questões, né? Primeiro, tá? Se o São Paulo conseguisse fechar com ele, seria um pré-contrato a partir de julho, né? E ele só viria para a temporada que vem. A gente pede um lateral esquerdo para agora, né? Para agora aí, porque a gente só tem o Wellington, e tem aquela questão lá se o Wellington renova, não renova. Pode ser que o São Paulo venda ele aí no meio do ano, porque a situação também é a mesma, inclusive a situação do Marlon no Cruzeiro é a mesma do Wellington no São Paulo, né? Então, se chegar a proposta aí que agrade o São Paulo, pode ser que o São Paulo vende o jogador para acabar não perdendo ele de graça, porque as negociações estão muito difíceis. Seria excelente, né, rapaz? Não seria para agora, apesar que a gente precisa de um lateral para agora. Tem duas posições que São Paulo precisa, que são posições emergenciais. Um é o centroavante, que deve ser aí o André Silva, como a gente acabou de comentar, e a outra lateral esquerda, né? Enfim, é isso aí. Segundo o portal aí, o Tempo, tá? A negociação com o Cruzeiro esfriou e o São Paulo, o Bahia e o Inter são os clubes aí interessados que chegaram já a conversar aí com o jogador, né, rapaziada? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, cara. É um tipo de jogador que vai receber um monte de proposta, né? Caso ele não renove aí com o time do Cruzeiro, a gente pode ter certeza que vai receber uma porrada de proposta aí. Enfim, seria interessante, mas não seria para agora, né? Porque seria um pré-contrato, ele assina um pré-contrato e só no ano que vem ele viria aí para o São Paulo. Mas seria uma excelente contratação, convenhamos, né, rapaziada? Mas enfim, é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.